Bem-vindos a mais um episódio de Reconversa. Esse podcast que eu, Valfrido Vardi, faço com ele e que ele, Reinaldo Azevedo, o indefectível, faz comigo, Valfrido Vardi. Exatamente. No dia de hoje, nós recebemos essa mulher poderosíssima, filósofa, artista plástica, escritora e política. Uma mulher que, segundo o meu entendimento, é uma das pessoas mais doces que eu conheci na minha vida. E uma das intelectuais mais poderosas e mais desafiadoras, Reinaldo Azevedo. É ela, Márcia Tiburi. Márcia Tiburi, bem-vinda. Bem-vinda, querida. Bem-vinda no nosso Reconversa. É um prazer estar aqui com vocês, que alegria. Prazer nosso. Prazer é todo nosso. Você sabe que a gente conversa aqui por horas, mas começa essa conversa pedindo para os nossos convidados fazer um Wikipedia. Não é? Falar um pouco como tudo começou e qual foi o caminho até aqui. Faça isso para nós, por favor. 1 minuto. Quantos minutos? Não, pode 43 ser, segundos. pode ser. Não, Ah, convidado que diz assim, não tem o que dizer e fica 50 minutos. então. Você não vai fazer. Eu não vou fazer isso. E faz, Entendi. 50 minutos. acho que- Se você não interrompe, aí o Valfrido, a gente troca olhares assim. Melhor interromper. A objetividade pode ser uma virtude. Eu acho. Mas também não seja aprecio. tão- Eu esqueci de falar que a Márcia Tiburi escreveu muitos livros, romances, livros filosóficos, de grande densidade e não é o último, mas O mais recente? o mais recente é esse. Mundo em Disputa, que é um livro muito interessante, nós vamos falar mais dele ao longo da nossa conversa, mas ele tenta democratizar e popularizar questões muito densas e muito complexas e as aborda de uma maneira muito elegante e, ao mesmo tempo, simples, natural. Um livro que eu gosto. Aliás, a gente já vai deixar a entrevistada falar. A gente tá difícil deixar ela falar, né? Mas sabe o que eu gostei? Não li, não vou deixar que leiam. Olha que letra linda. Bonita, né? Verdade. A letra é maravilhosa. De artista plástica. Se você quiser falar agora, você entrevista, pode também, tá? Vocês vão me deixar? É, a gente vai deixar. Ah, então. Não, mas vocês podem continuar. Eu tava gostando de escutar. Tá bem aí, tá assistindo? Tava lindo. Eu tô aqui tomando o que ninguém sabe, né? o que é? Ninguém sabe. A gente vai manter Vamos lá. esse segredo. Obrigada por me convidarem. Eu fiquei muito feliz. Nós é que E muito contente mesmo. E obrigada por ler meu livro. Enfim, escrevi uns livros. Eu vou resumir minha história assim. Eu estudei filosofia, estudei artes plásticas, fiz mestrado, fiz doutorado em filosofia. Segui estudando, dei aula em universidade por 30 anos. Tenho 54. E espero viver muito. Tenho 54 já é um tanto, né, gente? Já dá para contar a história, então tenho bastante história para contar. A coisa da Não minha é muito, mas é mais do que eu pensava, realmente é espetacular. então estou naquela fase em que no sistema patriarcal você diz assim, ai, que bom que não estou parecendo mais do que tenho, enfim. Eu pareço que tenho 53,5, né? Você parece Ué, muito mas- menos. 53,5 já é muito eu bom. também não sei se é Então- patriarcal não, mas quando falam que eu pareço menos é raro, eu fico feliz. Ah, mesmo. então, a gente tá contentinho. A gente tá contentinho. E aí, eu acho que hoje eu posso dizer que eu vivo de escrever, que escrever é meu negócio, que é onde eu me entendo, onde eu me reconheço. Eu escrevi uns livros à mão, Reinaldo. Então, o Valfrido não só conhece, como possui obras minhas. E eu escrevi alguns livros à mão e tenho um romance que nos últimos anos ele foi publicado em 2018. Escreveu à mão, É. Inéditos ainda? Tem inédito Tem também inédito. à mão. Mas, assim, eu não escrevo à mão para passar para o computador. Os que eu escrevi à mão, eles ficaram ali só escritos à mão. Então, eu tenho esse prazer de escrever à mão. E tem um livro que foi publicado em 2018, que chama Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, que quando eu estava na França, vivendo lá essa situação esquisita que foi o exílio, eu escrevi num pano de 3 metros por 6 o livro inteiro. E desenhei esse livro inteiro. Então, comecei a fazer essas coisas, então, casando minha literatura com as artes visuais, com a filosofia, e comecei a encontrar fatores, elementos comuns entre esses processos de criação, e tudo muito ligado à
a escrita, né? A palavra, mas aí comecei a ilustrar livro infantil, pintar, fiz exposição, enfim. Então, hoje eu posso dizer que depois de muitas peripécias, de muitas voltas que a vida deu, eu sou uma professora de filosofia que escreve romances, às vezes literalmente, e que me tornei uma pessoa dedicada às artes plásticas. E fora isso, eu tenho eu não acho... eu não continuei sendo uma política, né? Mas eu sou uma ativista. Tem esse elemento na minha vida. Dentro do seu Wikipedia, as pessoas querem saber. Você falou da sua trajetória universitária, onde você estudou, onde você deu aula, só para que as pessoas se localizem. Então, eu fiz assim... Eu nasci em Vacaria, em 1970. Vacaria é uma cidade na Serra Gaúcha que não foi atingida pela catástrofe do Rio Grande do Sul. Sobrou essa cidade. Aí eu saí de lá para estudar filosofia e artes plásticas. Eu fiz filosofia na PUC do Rio Grande do Sul. Fiz mestrado lá. Eu tinha 20 anos quando eu entrei no mestrado e 23 quando eu entrei no doutorado. Naquela época, isso era inimaginável. Muito raro ainda hoje. Então, tinha um negócio ali naquela época que, assim, a invisibilidade para uma pessoa branca, para uma mulher branca, era uma solução, sabe? Hoje a gente fala da invisibilidade das mulheres e, sobretudo, as mulheres pretas falam disso. Mas nós, mulheres brancas, eu acho que a gente só sobrevivia quando ninguém via que você estava passando. Então... mesmo quando eu fui fazer o Saia Justa, ninguém viu. Quando viram, eu estava lá. E aí as pessoas ficavam assim, como assim? Né? Mesma coisa em relação a essa vida acadêmica. Você explica direito isso para você não ser mal interpretado, mas a gente volta aí. Só continue na sua vida acadêmica. Então, essa polêmica, essa questão é interessante. Aliás, uma das minhas perguntas é, você gosta de ser mal interpretada? Você é esperto, hein? Por isso que a gente é amigo, você é espertíssimo. Deixa ela terminar aí eu logo comecei a dar aula muito cedo. Comecei a dar umas aulas, assim, né, de filosofia. Comecei ensinando filosofia antiga, mas eu fazia doutorado na filosofia contemporânea. Eu tinha um interesse de ficar na filosofia contemporânea porque eu gostava da vida vivida, do mundo da vida e da vida real. E aí eu fui deixando os gregos para trás. Então, eu sei a diferença entre Platão e Aristóteles. É uma piada que a gente fez antes aqui. E também os filósofos helenistas e os pré-socráticos. E tem uma teoria de que a gente podia reler toda a história da filosofia a partir de Safo. Seria interessante. Mas, enfim. Safo de Lesbos? Sim, aquela moça. Muito interessante. Enfim. Então, aí eu dei aula, por exemplo, Aí eu fiz doutorado na Federal do Rio Grande do Sul. E fiz também a Faculdade de Artes Plásticas nessa Federal do Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a dar aula, dei aula na Unicinos, depois me mudei para São Paulo e dei aula na FAAP, depois dei aula no Mackenzie, depois dei aula na Unirio, e depois acabei minha carreira acadêmica na Universidade Paris 8, lá na França. Então foi isso que aconteceu comigo em termos acadêmicos. Escrevi vários artigos acadêmicos, fiz aquelas coisas todas que a gente precisa fazer para sobreviver naquele território, que é um lugar cheio de disputas, de muita inteligência, evidentemente, muita coisa boa. Tem muita gente boa, muita gente muito séria, mas tem também muitas coisas que a gente poderia criticar. E tem jogos de poder muito pesados. Vaidades sórdidas. Muitas vaidades sórdidas. E eu sempre... Então, sou um animal acadêmico, mas, ao mesmo tempo, eu nunca me senti muito confortável nesse território. E como eu gosto muito de gente, e sempre achei que ensinar tinha a ver com... Não apenas com a sala de aula, mas eu sempre pensei nessa noção de sala de aula mais expandida. Então, falar com muita gente, conversar com as pessoas livremente sobre um assunto sobre o qual sempre houve muito preconceito. As pessoas inventaram, né, essa história de que filosofia é uma coisa difícil, como se química, física, matemática, jornalismo, direito não fosse difícil, né? Então, tudo é muito difícil quando é cuidadoso, sério, delicado, pesquisado. Então, eu sempre tive essa disposição de conversar com as pessoas e muito cedo começaram a me convidar para sair do mundo acadêmico. Então, tudo que eu fiz fora do mundo acadêmico foi a convite. Eu fui sempre puxada para fora e eu fui. Então, isso me trouxe também muitos inimigos no mundo acadêmico e, com todo respeito, eu até posso viver um certo luto, porque eu ainda sou muito jovem para deixar de dar aula em universidade, mas eu não tenho nenhuma saudade, nem do salário.
Aí isso foi uma maldade, né? Só uma maldade. Recebendo o salário é porque ruim os professores mesmo. universitários não ganham tanto assim. Nossa, é uma vida difícil a dos professores, essa vida o pagamento, né? A desvalorização do salário dos professores em todas as instâncias é uma coisa que é sintoma do descaso mesmo que existe com a educação como um todo, né? No Brasil isso é muito duro, assim. E o desrespeito também com a profissão de ensinar. É uma coisa grave no nosso país. E aí a gente pode também discutir esse assunto tenebroso. Mas eu vou começar, vamos polemizar logo de cara. Polemizar não, que comigo não polemiza, mas você virou alvo das redes durante um tempo, de forma muito agressiva, quando você resolveu fazer considerações sobre como conversar ou não com fascistas. Né? Eu fui acusado, inclusive, de intolerância, porque eu disse, também, querem que eu fale o quê? Né? O que eu falo? Eles não querem saber. É possível conversar com fascistas? Você reviu algumas das suas posições? Você matizou a posição? Primeiro, se você quiser recuperar a polêmica. Polêmica. Vamos. Nem acho polêmica, mas enfim. Não, foi duro, foi duro. Não, te agradeço. Mas eu até sei por que essa você apanhou muito, Muito. né? E era um período um pouco anterior até a certa loucura que se tenta normalizar hoje, né? Porque hoje tem até gente querendo ter um bolsonarismo moderado, que eu acho bacana. Então, eu realmente acho que o meu livro, Como Conversar com Fascista, foi o primeiro livro a levantar essa questão no Brasil. Foi sim, acho que é. Então, eu escrevi esse livro, eu comecei a falar de fascismo nos meus livros em 2011. Teve um livro que eu acho que é talvez um dos melhores livros que eu escrevi, dos menos lidos, que chama Olho de Vidro, que é sobre a televisão e o estado de exceção da imagem, que eu escrevi no período que eu fazia o Saia Justa, porque aquilo também era, para mim, uma experiência que eu precisava elaborar, e depois a gente pode discutir isso também, mas, enfim, aí eu escrevi esse livro do Olho de Vidro, e lá eu falava dessa produção de uma cultura na base da inveja, do olho grande, do olho gordo, que eu acho que foi introduzida no Brasil com a televisão. Acho que a televisão é esse olho que falsifica que está te vendo, né? Então, não é... Você é aprisionado nesse falso desejo que vem do lado de lá, que, na verdade, é a adulação, né? A adulação que os meios de comunicação fazem com as massas. Então, para adular as massas, você tem que, por exemplo, falar sempre muito fácil. E, aliás, ali na TV, eu via muito isso, né? Que o fascismo era justamente considerar que o outro era imbecil. Que nessa atitude de achar que o outro é um imbecil, você já está se colocando numa posição superior. E eu sempre achei que... Professora, mas esse olho de vidro perdeu importância hoje com as redes? Ele se deslocou para as redes? Então, eu acho que o telefone celular, todas as telas, né? O Telas, televisivo. tá bom, entendi. Pensa assim, o televisivo. Então, eu falei de televisão, porque dava Sim, para chegar nesse lugar, mas é o televisivo. É a tela. É a tela, é o computador, Isso a gente aprendeu com o cinema e é todo o jogo das telas para cima da nossa percepção, né? Enfim, mas aí eu estava ligada nisso de entender como a cultura brasileira não era uma cultura do desejo, mas, ao contrário, era uma cultura do desejo interrompido e transformado ou vivido como inveja. E isso foi o que eu tentei elaborar nesse texto, fazendo toda uma reflexão sobre essa função escópica, né? Como é que a gente olha, o que a gente vê no olhar do outro, o que o olhar do outro diz pra gente, né? Como é que a gente vai constituindo o desejo no meio disso e de como a televisão e esse império do televisivo interrompe esse fluxo intersubjetivo, né? E eu acho também que é muito legal a gente poder usar esses termos, não assim estanques, mas traduzindo para as pessoas. Porque se tem uma coisa que as pessoas têm direito ao conhecimento qualificado, a terminologia sofisticada. Por que não? Eu sou bem contra esse populismo epistemológico que diz que todo mundo tem que falar fácil. Que, aliás, é a proposição básica, assim, do mundo dos meios de comunicação e, sobretudo, da televisão. Esse populismo eu realmente acho um pouco tenebroso, assim, porque evita que as pessoas se envolvam com coisas complexas. E eu sou a favor da tradução. Pressupõe que elas sejam idiotas. Sim.
É esse o jogo. Coisa que elas não são. E Pois para é. quem, como eu, não acredita nem exatamente no sinônimo, porque se as palavras significassem rigorosamente a mesma coisa, não haveria duas. Haveria só Então, uma. mas a gente pode acreditar no caráter poético desse Sim, sim, processo, sim, né? sim. Isso eu acho bem Não, é que eu legal. acho que às vezes as palavras, as difíceis são necessárias. Pois é, Claro. pois é, pois é. E Continua. aí a gente vai tentando se entender, O né? editor de texto manda a gente trocar palavras difíceis. É. E aí É uma acaba, conspiração. aí acaba a inteligência e acaba a poesia e acaba a inteligência. Mas aí eu sempre gostei muito de escrever textos mais abertos. Então eu escrevi para a revista Cult um tempo, escrevi para várias revistas de jornal e tal. E aí tinha essa coisa de observar a cultura brasileira. E como eu venho de uma escola, né, gente, aquilo que o falecido guru do Bolsonaro chamava de, como é que é, marxismo cultural. Esse negócio era engraçado. Olavo de Aliás, ele foi um dos primeiros a me atacar. Ele escreveu no Twitter uma frase que era: vou escrever um livro chamado Como Conversar com o Pi da mãe da Márcia Tiburi. E aí... Sempre delicado, apelando a um vocabulário elevado. Então, uma tristeza. E ele também tinha o monopólio desse termo, pelo qual eu também fui muito atacada, porque em algum momento de minha história usei esse termo que causa o tal do terror anal no Brasil inteiro, né? Então, foi uma questão muito séria. Bom, mas quando eu publiquei esse livro, era 2015... naquele mesmo ano, eu tinha participado de uma audiência sobre legalização do aborto no Senado e perdi meu emprego na Universidade Mackenzie, coisa que eu nunca contei ou muito raramente levantei. Por quê? Porque uma coisa que eu aprendi sendo mulher é que o pior lugar que você pode ocupar é o da vítima. E aí, eu sempre evitei ficar nesse lugar, então... Até que não teve mais jeito, e lá pelas tantas eu vi que eu estava absolutamente capturada nisso, que foi 2018. Isso lhe foi dito? Ou Que não? o pior lugar? Não. Que você perdeu o emprego em razão da sua declaração? Foi tão evidente porque eu fui atacada, intimidada por um deputado da igreja presbiteriana. Eu tenho, inclusive, uma carteirinha de bruxa abortista, porque escreveram um texto numa revista, jornal, num site, enfim, nos Estados Unidos, e tem lá baby killer, né? Essas mulheres que ficam defendendo a legalização do aborto. É um assunto que eu acho que hoje no Brasil a gente não apenas tem o dever de discutir nesse estágio, mas naquela época, 2015, não era bem assim. Agora não tem mais jeito, diante das proposições da bancada do estupro, nós só temos que discutir isso, né? Bom, mas naquela época eu não quis entrar nessa polêmica, já tinha outros problemas, e aí saiu Só como... para saber, pretextaram um outro motivo qualquer e... Outros então. progressistas da época foram demitidos na mesma leva. Tinha coisas assim. E aí... Bom, mas esse deputado chegou... Eu tenho uma coisa ruim que eu vou ter que contar para vocês. Eu posso ser um doce, Valfrido, com as pessoas que eu gosto. Mas você pode ser dura. Mas Nós vamos falar disso também. Pois é, então. Aí vem um cara... Vem do meu lado, começa a dizer, eu quero falar com você lá fora, você não pode estar aqui representando a igreja, não sei o quê. Que isso, meu? Nem sei que igreja é essa. Relaxa. Eu falei pra ele, relaxa. Acalme-se. Você estava representando a igreja? Aí eu nem sabia o que estava se passando. E tinha uma plaquinha na minha frente. E eu não via o que estava escrito na plaquinha. E quando me convidaram, botaram lá a professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E aí eu não sabia. E o cara ali me intimidando, enchendo minha paciência. E eu, nessas horas, fico muito mal educada. Me seguro, claro, né, para não perder a classe. Mas eu disse, o senhor pode se sentar, faz favor? O senhor está sendo deselegante. Mas os gaúchos degolavam pessoas até outro dia. Então, eu faço isso só na literatura, que é uma saída... Rio Grande do Sul, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Não, tá permitido, Mas não é exatamente uma brincadeira. Tá Não é exatamente uma permitido. brincadeira. Então, eu tô falando coisas assim que são... Bom, eu tô preparada para ouvir depois a chateação das pessoas também. Mas, aí... então, acontece esse fator. O reitor do Mackenzie diz, quando ele é questionado, porque esse deputado não parava de incomodar, o senador que estava controlando a situação tentava acalmá-lo, mas ele estava realmente tendo uma crise histérica profunda. E aí, o que eu soube é que houve toda uma mancomunação, meu pescoço foi pedido e não tinha mais saída. Eu era a professora mais produtiva do meu curso. O reitor me defendeu dizendo que eu tinha liberdade de cátedra. Esse reitor, enfim, era uma pessoa academicamente responsável, então não fazia sentido demitir uma professora como eu, era muito querida
pelos meus alunos e levava muito a sério o meu trabalho, mas enfim, isso faz parte da história, eu já não tenho mais problema de falar tudo isso, até porque hoje eu sou uma professora independente, faço o que eu quero, escrevo meus livros e tudo bem. E estou muito disposta a comprar as brigas necessárias, mas eu não gosto da inverdade, não gosto da falsificação, não gosto de mentir e não gosto de ocultar. E tem umas coisas que eu acho que a gente pode abrir o jogo, né? Pode falar muito livremente. Bom, e aí 2015 é o mesmo ano em que saio Como Conversar com o Fascista. E aí é o pré-golpe. Então, muita gente... O meu editor, naquela época, boicotou meu próprio livro. Ele não queria publicar com esse título, na Record. E aí, em uma semana, pelo que eu sei, fizeram uma tiragem pequena do livro, sei lá, 2.000 exemplares. E aí, em uma semana, já não tinha mais o livro. Porque esse título, óbvio, muitas pessoas sacaram o que estava em jogo. Porque tinha nas suas famílias, né? Inclusive, gente, por que eu escrevi esse livro? Porque eu venho de um lugar bastante fascista. É triste falar isso, mas acho que nós precisamos também abrir o jogo em relação a essa questão. Eu venho da Serra Gaúcha. Eu sei o que é o fascismo gaúcho, do Sul... o fascismo da burguesia, o fascismo da pequena burguesia, o fascismo que vem da Itália. Eu sou descendente de italianos, então eu sei o que é isso, eu sei o que é racismo, preconceito, homofobia, transfobia, enfim, racismo, que é um negócio espúrio e nojento, eu sei muito bem o que é isso. Eu vi isso, vi sempre isso. Então, mesmo sendo branca, mesmo sendo branco, a gente não precisa ser nunca signatário desse tipo de horror, né? Que destrói a sociedade, que destrói os laços entre as pessoas, que causa, enfim, toda uma desumanidade e uma desumanização para tanta gente. Então, não dá para a gente encarar isso de jeito nenhum. Bom, aí, 2016 vem o golpe. Então, meu livro ainda estava muito quente. E esse livro teve 15 edições. Quando eu fui... Por que revi certas coisas? Ou aprofundei, Reinaldo? Porque em 2020 eu publiquei um livro chamado Como Derrotar o Turbotecno Macho Nazi Fascismo. Porque aí eu já tinha observado em 16, 17, 18, 19 o que tinha acontecido no Brasil. E eu tinha publicado um livro chamado Ridículo Político em 19, um outro chamado Delírio do Poder em 2020, não, em 17 e 20, enfim. Enfim, publiquei 4 livros sobre esse assunto e deu para entender que o fascismo era um jogo de linguagem. Por que não dá para conversar? Claro, se a gente interpretar ironicamente essa frase, é uma proposição. Como conversar não significa que eu estou perguntando nem respondendo. Significa que eu estou colocando uma questão. Mas por que não dá para conversar? Porque, na verdade, como ele é um jogo de linguagem, ele não é um jogo de linguagem que nasce nem da tua, nem da minha, nem da tua inteligência, nem das nossas burrices, das nossas ignorâncias. Ele é produzido publicitariamente. Então, você coloca o rebanho, as massas, a pensarem numa direção, que foi o que eu escrevi no primeiro livro lá do Como Conversar com o Fascista. Você coloca as pessoas a pensarem e repetirem de uma maneira como se fosse uma ventriloquacidade. É um conjunto de clichês, de frases feitas, de ideias prontas que vão circulando na sociedade, produzindo sociabilidade, compreensibilidade entre as pessoas. Não tem, obviamente, nenhuma inteligência nisso, senão um gozo bastante perverso e uma autocompensação emocional gigantesca nesse gozo de destruir mesmo o inimigo. Então, você constrói um inimigo, isso é clássico do fascismo histórico, desde Mussolini, esse é o jogo. E eu falei sobre o inimigo. E aí, eu falei nesse livro uma coisa que eu acho que está funcionando até hoje. Tem gente que funciona dentro de um regime de pensamento democrático. E tem gente que funciona dentro de um regime de pensamento autoritário. Só que você pode manipular isso. Se for, deixa eu só fazer 2 questões aí. Para compreender mesmo. Primeiro, como você responde à crítica, eu acho que até eu sei a resposta para mim mesmo, porque eu não concordo com ela, mas ela existe e eu acho que ela é pertinente. De que o fascismo é um modelo de economia, o fascismo é uma forma de organização do Estado, o fascismo é um modo de entender, né? O fascismo é uma organização jurídica e, portanto, existe um abuso desse termo, né?
Então, a primeira questão é: esse fascismo é exatamente o quê? Considerando que nós não estamos falando do fascismo histórico, expressão que até se usou agora há pouco. Essa é uma questão. E a segunda questão é se não há o risco, quando você, nessa exposição que você fez há pouco, de tornar o fascismo quase uma coisa orgânica também, em certos casos, uma naturalização. Algumas pessoas elas se tornam organicamente fascistas, e se elas são organicamente fascistas, elas também não têm responsabilidade sobre os fascismos que produzem e reproduzem. Não será possível corrigir sua natureza. E, portanto, não dá para corrigir essa natureza. Então, mas se a gente não usar o conceito de natureza e pensar mais em termos de produção do inconsciente como produção da linguagem. Então... Mas a primeira coisa, assim, é essa história do fascismo histórico e o que é o fascismo, e depois essa outra questão da naturalização. Então, para mim, como é que eu construí a minha teoria? Eu pensei, então, Mussolini, lá em março de 1919, cria essa tag, né? Ele criou essa... ele criou um termo genial. Sim. E aí foi a grande... produto político. Alguns teóricos dizem que foi a grande invenção política do século XX. Faz sentido. E aí volta 100 anos depois com muita força, porque como tecnologia política é um negócio fabuloso. Sim. Então, tem muita gente que gosta de interpretar o fascismo na linhagem de um populismo, e até tem os teóricos da esquerda que vão falar em populismo de esquerda, que não seria um fascismo. O que seria um fascismo? Seria a construção desse inimigo que faz um foco na massa odienta, que aí, se a gente vai para uma interpretação mais psicanalítica, você pega a hipótese do Freud da pulsão de morte e você bota todo mundo a funcionar na pulsão de morte, que dialeticamente traz uma compensação erótica gigantesca. Então, você imagina essas hordas de gente ali na Paulista, como a gente viu, gozando na ignorância, na burrice, na confusão entre cristianismo e judaísmo e coisas do tipo. Quer dizer, na ignorância bruta, sem entender nada do que está se passando, mas fazendo aquela socialização pelo mal e, claro, tendo um afeto muito fácil para curtir, que é o ódio. E aí, gente que não conseguiu sentir outras coisas mais interessantes. Os afetos e tristeza. Então, os afetos tristes e os afetos alegres lá do Spinoza. Esse cara foi muito esperto, porque o Spinoza, lá no século XVII, gente, é um gênio. O cara saca que, assim, o que a gente faz com o povo? Vamos entristecer o povo, né? Ele diz, o soberano é o cara que, se quiser governar tiranicamente, ele vai entristecer o povo. Entristecer significa dar para o povo a chance de invejar, de odiar. Olha o que o Bolsonaro fez com o Brasil. E aí eu uso muito parcimoniosamente a expressão bolsonarismo, porque tem muita gente que diz, não, a gente tem o bolsonarismo, não tem o fascismo. Não, a gente tem o fascismo e o bolsonarismo é uma versão momentânea, passageira desse fascismo. Mas vamos lá no velho fascismo. Então, aí Mussolini cria essa expressão e ele fala disso, 1920, 1930, 40, aí esse é um tempo em que o rádio existe, a publicidade existe, o cinema já existe ainda de um jeito que vai avançando de década em década, deixando de ser tão incipiente. Mas tem uma coisa que acontece em 1950, que é a invenção da televisão, que, para minha perspectiva, muda tudo. Então, tem esse fascismo antes da televisão e depois da televisão. E o fascismo é também, como ele é uma tecnologia política baseada na produção da massa, como o próprio cinema tem teóricos que vão dizer que o cinema, que foi o cinema que inventou a massa, que não existia massa antes da invenção do cinema. O fascismo antes do Goebbels e depois do Goebbels. Então, mas aí pensa, como é uma questão de massas é uma questão de quantidade. Uma quantidade que vai gerar qualidades. E aí a gente tem a televisão, que gera um outro tipo de massa, muito além do cinema, e depois a internet, que também vai turbinar tudo isso. Por isso, meu livro sobre o turbotecno, macho, nazifascismo. Enfim, cada uma dessas partículas tem lá uma questão para a gente abordar, mas para mim era muito isso. Isso que as pessoas começaram a chamar de neofascismo tinha a ver com isso. Qual é a base dessa história? Como eu disse, eu fui formada, fiz mestrado e doutorado sobre pensadores que estudaram o fascismo, sobretudo eu estudei o Theodor Adorno. E ele tem um texto bem importante, muito discutido, claro, ele tem vários textos importantes sobre o fascismo. O Adorno e o Horkheimer, aliás,
eles têm um livro chamado Dialética do Esclarecimento, que é um livro que, antes de todo mundo, já falava de um negócio chamado razão patriarcal, antes da Simone de Beauvoir fazer o segundo sexo. Então, esses caras são muito espertos, porque eles entenderam que é um processo de pensamento, uma determinada racionalidade, que aí vai para as instituições todas, essas que você citou, e que vai forjar os caminhos aí do mundo. Bom, e ele tem um livro, o Adorno, junto com outros pesquisadores, que se chama A Personalidade Autoritária, no qual ele fala sobre uma coisa chamada fascismo e potencial. O que é isso? É, digamos, o sujeito que está ali no recalque dos preconceitos, ele está ali incubando um tremendo de um ódio, ele se torna um indivíduo rígido, conservador, e quando for oportuno, quando aparecer um líder autoritário que permita a ele, que autorize ele a agir, que aí chega com uma coisa que eles não falaram, mas que eu acoplo nas minhas teorias, que é o fundamento místico da autoridade. Chega alguém que diz: você pode, venha odiar comigo, vamos todos odiar, vamos todos, como dizia um dos filhos do Bolsonaro, né, matar todo mundo suavemente ou lentamente ou algo assim. Então, é uma coisa de gente maníaca, de gente que, digamos, são fascínoras, são maníacos, aqueles de filme de terror, né? Mas eles jogam com isso. E o Bolsonaro, que é outro assunto importante, né? O Bolsonaro, do meu ponto de vista, ele faz justamente esse papel do sujeito que consegue catalisar esse desejo reprimido. Bom, só que eu acho que esse desejo ele é arraigado na gente, não é assim tão potencial no sentido de uma natureza primitiva, de um inconsciente romântico ou idealista que está lá perdido no século XIX. Eu acho que ele é produzido através da produção das massas, através de camadas de linguagem que vão sendo impostas às pessoas. Falta de educação, falta de cultura, excesso de cultura de massa, porque esse negócio da cultura de massa é o caminho. Aliás, a gente poderia definir o fascismo como a mistificação das massas e essa manipulação dessas massas aduladas, mistificadas, colocadas como o centro do mundo e que vão agir quer dizer, o indivíduo vai agir irresponsavelmente dentro da massa. Tem outras complexidades aí, tipo o Freud, quando é exilado em Londres, escreve aquele texto da Psicologia das Massas e Análise do Eu, em que ele se pergunta o que faz com que uma pessoa deixe de ser ela mesma e se jogue lá nas massas? O que dá no indivíduo, né, para ele se auto-abandonar nesse processo? E essa é uma questão que eu acho que está para a gente até hoje. Mas então, quando eu uso o conceito de fascismo, eu uso pensando nessa tecnologia política que pode ser sempre reutilizada e que vai ser reutilizada pelo neoliberalismo no momento em que ele é ameaçado, porque tem muita gente cheia, cansada, esgotada, estressada, não querendo mais essa economia política e nem, que é a coisa que eu estou falando nesse novo livro aqui, nem essa esteticonomia, essa teologia econômico-política que é o neoliberalismo, que é um sistema que só produz sofrimento e, claro, gozo para 1% da população do mundo. Então, ninguém mais está gostando disso, né? Aliás, eu acho que nunca ninguém gostou, mas as pessoas estão cada vez menos disponíveis para isso. Alguns gostaram muito. Meia dúzia. Mas ainda há muita gente que acha que isso é uma coisa boa. Tanto é que, enfim. Mas a minha pergunta diz respeito à questão de costumes. Você é muito identificada ou conhecida pelas suas reflexões sobre feminismo. Você é tida por muitos como uma feminista radical. Radical. Bom, nós já conversamos sobre isso e sobre o que é feminismo radical, e eu te dizia, no fim dos anos 90, estudei o impacto das várias correntes do feminismo sobre a jurisprudência da Suprema Corte americana nos Estados Unidos, com uma filósofa americana muito interessante. E ali pude ter contato com correntes do feminismo que eu considerava radicais, né? Nós conversamos sobre isso. Mas a minha pergunta é outra. A minha pergunta é a seguinte. A misoginia, esse proceder e essa maneira de pensar que menoscaba as mulheres,
é algo necessariamente conservador e fascista ou não? Ou é possível encontrar misoginia, como se encontra frequentemente, no campo progressista também? E os progressistas que são misóginos são fascistas infiltrados ou simplesmente ainda não aprenderam o que deveriam aprender? Tem até uma expressão popular para se é a mesma que é o esquerdomacho. É isso, é. Tenho falado muito. Eu frequentemente recebo, às vezes, quando eu derrapo, falo isso de mim. Mas eu acho Que você é esquerdomacho? Eu acho que eu não sou. Poxa, meu amigo. Mas eu acho que eu não sou. Eu também te acho um docinho. Eu também acho. Olha, então, eu acho que eu vou dar um curso de desconstrução de esquerdomacho. De vez em quando eu convido eles para fazerem meus cursos. Então, tem um... Mas a minha pergunta, ela é... Vamos fazer os cursos, não foge, né? Não, eles fogem. A minha pergunta é muito séria e eu acho que ela é muito perigosa. Sim, eu acho uma boa pergunta, sabe? Primeiro que a gente não tem que ter medo disso, porque, afinal de contas, assumir o machismo é uma coisa boa para desconstruí-lo, assim como assumir o racismo, assumir o capacitismo. Eu acho que é bom a gente ir produzindo essa consciência para poder sair de dentro desse lugar, sabe? E se a gente não assumir, se a gente ficar sempre assim, eu sou o puro, o moralmente puro, nós não somos. Claro então, todos nós que somos brancos sabemos o que é o racismo, de um outro ponto de vista, no lugar da prática ou no lugar do privilégio que precisa ser desmontado e assim por diante. Em relação ao machismo, a mesma coisa e assim por diante, né? Agora, é claro, na posição do subalterno, na posição secundária e inessencial que uma mulher ocupa, que um preto ocupa, que um indígena ocupa e assim por diante, tem uma experiência na pele, na carne, né, que é muito dura. Isso eu acho que pode ser desconstruído. E eu tenho escrito sobre uma coisa que eu venho chamando de feminismo dialógico. Porque, assim, eu não defendo que, por exemplo, a gente extermine os homens ou extermine os brancos. Ou que a penetração seja... Eu até gosto toda a dos penetração seja um ato de estupro. Então. Como era a doutrina que nós discutimos, sobre a qual nós discutíamos. Pois é. Então... acho que nós podemos ter visões mais razoáveis e que a gente pode tentar preservar as vidas e construir um mundo menos sanguinolento, menos violento. E eu até vou dizer uma coisa engraçadinha, né? Mas é uma coisa engraçadinha. Eu até gosto dos homens. Eu estudei vários deles ao longo da minha vida. Estudei muitos homens, desde os pré-socráticos. E, embora eles fossem misóginos, aliás, foi nos textos que eu fui descobrir esse negócio e entender o nexo que havia com a realidade... Mas não dá para jogar fora tudo que eles falaram, sabe? Então, enfim. Mas isso não quer dizer que a gente não deva também fazer um jogo de luta por hegemonia de um outro mundo possível, né? Que é isso que eu ando defendendo já faz um certo tempo. Bom, mas então, aí a misoginia, ela é uma prática discursiva, histórica, e ela articula simbolicamente a nossa sociedade. Acho que nós precisamos fazer o esforço de desmontar essa estrutura na linguagem. E a melhor coisa que a gente tem a fazer é justamente construir um diálogo lúcido e, ao mesmo tempo, uma prática, né? Que nem uma prática muito concreta, que é dar espaço para as mulheres. Então, mulheres brancas têm que dar espaço para mulheres não brancas, homens para mulheres, homens cis para homens não cis, e assim por diante. Mulheres cis para mulheres trans, e assim por diante. Enfim, então, eu acredito muito que isso é possível, sabe? Que é possível, claro, dentro daquelas camadas da sociedade, naqueles lugares da sociedade onde a gente puder produzir diálogo. E por isso que nos meus livros eu fico sempre defendendo essa ideia de uma cultura do diálogo. E essa cultura do diálogo não é fácil no meio de uma sociedade dos jogos de poder, em que a linguagem já é poder, né? E a linguagem, ela é sempre, como dizem os psicanalistas, ela é sempre fálica. Então, imagina o que é uma mulher se meter nesse lugar da linguagem. Então, ela já vai ser tratada como aquela mulher fálica, como se isso fosse um erro da natureza. Quando, na verdade, isso é, digamos, da estrutura da linguagem que priva as mulheres do uso desse mecanismo, né? Que é um mecanismo que vai colocar as mulheres como a intrusa que não devia estar aqui, que não devia estar falando disso. Eu não entendi. É da estrutura da linguagem? Da linguagem mesmo? Da linguagem, sim, porque, assim... Qual é o que é a linguagem, né? A linguagem é uma saída
da condição da natureza para um lugar político. No Aristóteles, por exemplo, isso só é possível porque um ser, um corpo, sai da vida animal e vai para a vida humana. Só que essa vida humana ela é articulada na voz. Então, é uma voz articulada que as mulheres não têm. Então, para o Aristóteles, são os homens que têm isso. E as mulheres ficam lá dentro da casa, no que ele chamava de oikos, e não na polis. Elas ficam lá junto com os escravos, junto com os animais, pertencendo àquele tipo de vida que é a vida zoé, de onde vem zoologia. Então, as mulheres seriam da ordem da zoologia, destinadas à procriação. Isso aí segue na história da filosofia inteirinha. E os homens seriam as figuras que articulariam a fala, a voz, a fala, e construiriam, então, a cultura, né? Então, a misoginia, ela faz parte disso. Você precisa, para articular a polis, manter a retaguarda, manter aqueles corpos vivos que dão a subsistência para a sua vida. Então, imagina que maravilhoso você ter as mulheres, os escravos e os animais a teu serviço. E por isso essas mulheres que não agem nessa linha, que não ficam no mundo do oikos, que são essas mulheres que não estão atrás de um grande homem, mas são mulheres que estão na vanguarda, que estão no protagonismo, essas mulheres parecem realmente excrescências. E essas mulheres, se você for às tragédias gregas, por exemplo, eram elas, as Antígonas. As Clitemnestras, que as Medeias, que ameaçavam, sobretudo a Clitemnestra, a Antígona também, elas vão ameaçar a masculinidade dos homens, porque imagina quem é essa louca que vem aqui falando de igual para igual, achando que tem razão. Causavam guerras e desastre. Oi? Causavam guerras e desastres. Exatamente. Então, elas tinham que sempre ser reconduzidas, e é esse o esforço desse sistema patriarcal, de reconduzir as mulheres para aquele lugar onde elas são inessenciais, como dizia Simone de Beauvoir. Lá, elas devem ficar na retaguarda, nunca na vanguarda, sempre para trás. Então, não é incomum o silenciamento, das mais diversas formas, as violências verbais, simbólicas. A gente até, quem é feminista, tem que fazer... Eu vivo fazendo momentos didáticos. Hoje eu estava numa banca de mestrado e eu interrompi o presidente da banca para fazer um mansplaining, um mains interruption, ao contrário. Sabe? Para a gente fazer um exercício, assim, olha só como é legal você ser interrompido, porque nós mulheres somos acostumadas a ser interrompidas. Então, vocês dois, por exemplo, estão me escutando com curiosidade e gentileza, mas isso não é comum, sabiam? Constantemente você tem que invadir o território, irromper de dentro da não história, né? E aí você aparece como uma Você sabe que toda interrupção que eu fizer agora, inclusive essa, a partir de agora, nos comentários, eu começo a ser acusado de fazer justamente isso que você denunciou. Então, mas a gente está fazendo um exercício didático. Então, mas o que me incomodou na sua exposição é quando você fala da questão estrutural da linguagem. Porque aí tem um exercício que é lógico também. Se a questão estrutural, se a própria estrutura da linguagem já tem essa contaminação ou essa gênese, toda a linguagem que denuncia a própria misoginia, a própria linguagem, eu teria de inventar uma outra linguagem para denunciar isso que você está apontando. Tem umas feministas que são a favor disso. Eu já acho que não precisamos disso. Não, acho que a gente pode... por exemplo, eu acho... Você pensa, vamos lá nos gregos de novo. Pensa na Safo. A Safo fazia poesia. Comparo como igual dos próprios deuses este homem que sentado à tua frente escuta quando falas e ris assim cheia de graça. Olha! Vocês Mal não te combinaram? vejo, não. Olha! Mal te vejo, o coração se parte do meu peito, a língua como que se treme, um frio, um frio percorre o meu corpo e pouco falta para que eu não morra ou enlouqueça. Que lindo! É a descrição de um orgasmo. Que lindo! A namorada dela está com outro homem. Nossa! E com outro homem, está com um homem e ela está desesperada. Que triste, né? Pois é. Pois só falando da não, mas Safo, fica foi bonito. só para me exibir um pouquinho. Não, mas ficou bonito. Ficou bonito. Eu não sei decorar essas coisas, mas enfim. Mas, ó, e a poesia quebra. Isso aqui foi para audiência, tá vendo, gente? É assim. Bonito, bonito. Olha, achei legal. Valeu, obrigada. Mas então, a poesia quebra essa linguagem pré-programada. E tem, digamos, aquilo que é o inominável, o impensável, aquilo que
puxa para o lado da sensibilidade, vamos dizer assim, fora do jogo dessa razão que eu estou chamando de pré-programada, que já é codificada como um sistema de poder, né? Então, só que eu acho, por que eu falo isso? Porque eu acho que o sistema é patriarcal. Só que a gente não tem outro. Então, eu não gosto, por exemplo, de pensar numa fantasia matriarcal. Acho que esse é o sistema. Politicamente, nós devemos reconhecer os lugares onde fomos colocados, todos os corpos, e que a gente pode se contrapor negativamente aos jogos de linguagem que estão dados. Então, eu sou mais para hegeliana e marxista do que para, digamos, esses pensadores, mesmo essas feministas francesas, aquelas Kristeva, essas mulheres que falavam dessa linguagem outra, né, Cixous e figuras assim. Acho que são muito interessantes, mas eu prefiro pensar num materialismo histórico para fazer feminismo. E aí, é isso. Qual é a linguagem que tem? É essa. O que a gente vai fazer? A gente vai causar efeitos nessa linguagem. Podemos irromper com a poesia, com o nosso texto. Uma mulher que escreve, por exemplo, ou uma mulher que fala, já causa uma estranheza. Você já é queer, porque você chegou num território para o qual você não tinha sido destinada para isso. O que deu nessa louca? Ela fala, né? E escrever a mesma coisa. E agora, tanto que, veja, mulheres começaram a escrever, a ter espaço no mundo literário muito recentemente. A gente tem, claro, muitas historiadoras começaram a recuperar os textos das pensadoras do passado, mas é muito pouco. Então, eu, por exemplo, penso, eu sou uma mulher localizada no meu tempo histórico. Dificilmente eu digo, aliás, que eu sou mulher, eu gosto de dizer que eu sou feminista, que é uma mulher que tem consciência de ter sido colocada nesse lugar de mulher e saber o que está em jogo nesse processo. Então, eu penso, eu tenho que escrever livros. Quando eu vejo que a Lélia Gonzalez, que é uma grande pensadora, escreveu pouco, ou a gente precisa ter mais texto. Então, eu escrevo muito, porque eu posso enfim, não durar, mas os textos duram, eles ficam por aí, né? E eu acho que isso é uma tarefa das mulheres da minha geração, porque a gente tem muito, muito pouco texto do passado, comparando com as inúmeras, os tomos e tomos e tomos, os volumes e volumes que os homens publicaram. A biblioteca masculina é gigantesca. Você vai olhar a História das Mulheres, por exemplo, tem um livro chamado História das Mulheres. São 5 volumes, Michelle Perrault e Georges Duby. 5 voluminhos, assim. E aí, o resto é a história dos homens, entendeu? Então, eu acho que essa é uma questão. A gente atravessar essa linguagem usando essa linguagem, que é o que a gente faz no ativismo. Rebaixa um pouco a altitude em que você está debatendo, mas as pessoas vão ter essa curiosidade. As pessoas têm curiosidade rebaixada? Não, é que um tema é uma chave desse tema. Linguagem neutra. Sim? Não? Por quê? Então, eu falo todes. Eu tenho um livro chamado Feminismo em Comum, para todas, todes e todos. Eu gosto. Acho bem importante que a gente possa contemplar as pessoas que não se classificam e não se identificam dentro desses gêneros hegemônicos. Eu até acho que isso é o futuro. No futuro, eu acho que, assim, nós seremos objeto de museu. Mulheres cis e homens cis serão objeto de museu. Daqui a 100 anos... Já sou. A gente vai ser objeto de... Realmente, a gente vai ser, assim, fotografias, holografias. E eu acho que as pessoas vão performatizar em outros lugares. Aliás, eu falo isso há anos. Isso é uma crença mesmo ou é uma... Não, eu acho que tenho direito. É uma crença, é uma convicção mesmo ou é não, nem é um desejo, é uma militância política que é legítima? Não, eu acho que que a gente pode deduzir que na história isso vai acontecer. As pessoas mudaram seus jeitos de vestir. Mas incluindo a questão do desejo? Então, aí eu também acho que o desejo é muito controlado e organizado. Então, você pega, por exemplo, a interpretação de um hegeliano que foi super importante para a psicanálise, que foi o Kojève, que é um cara que eu acho que tem que ser lido também. Esse cara falava, bom, o desejo é o desejo do outro, mas não é só que a gente deseja o que o outro deseja, a gente deseja juntos. E a gente vai construindo
os coletivos e as massas a partir dessa produção de desejo que é compartilhado. Então, o nosso desejo... Bolsonaristas já diriam, suruba! Então, aí tem Pode falar suruba? Aí tem o problema. Não sei. Então, tem toda uma especulação que a gente pode fazer sobre os exercícios eróticos da galera de verde e amarelo. Talvez agora com a Madonna. Não, melhor a gente não imaginar. Não, então... Pode ser um pouco assustador. Aliás, fazer, assim, coisas para citar, né? Tem uns caras que eu estudo que eles falam que o fascismo, e foi por isso que eu falei do turbotecno macho fascismo, porque, macho nazi fascismo, enfim, porque tem uns caras que falam que, uns alemães mais antigos, assim, que eu fui estudar, e eu concordei com eles, o fascismo é um jogo dos homens. Então, foram os homens, a cultura alemã é ultra misógina no texto, como a cultura ocidental de uma maneira geral. A filosofia que eu estudei desses homens admiráveis e tal, pois é, voltando ao teu assunto. Então, essa filosofia, ela é marcadamente misógina, a cultura alemã com seus textos, enfim, ultra misógina, e aí a gente pode dizer que tem uma performatividade dos machos, uma hipervirilidade, uma hipermasculinização que se exacerbou, que assim, sempre foi presente nessa cultura patriarcal, mas que foi ali na modernidade também se transformando numa espécie de... foi ficando cada vez mais claro que ela funciona como jogo de linguagem. Então, como jogo de linguagem, no sentido de ser comunicação entre as pessoas, comunicação entre os machos. Aí, isso é antropológico, né? Então, os machos lá, entre eles se amam, eles se gostam, eles constituem a sociedade para eles. É todo um ritual de machismo, de virilidade, de provas de masculinidade. E as mulheres... Os diálogos do Platão são feitos para eles. Exatamente. Não, então, e temos provas disso, né? Você pega o diálogo do amor, o banquete. Exatamente. Claro que sim, é um jogo entre os homens. As mulheres têm que sair da cena. Tira essas flautistas que agora a gente vai falar de filosofia. Então, imagina aquela mulher intrusa que vem falar de filosofia. Bom, e aí, então, esses caras fazem esse jogo e as mulheres são o quê? Elas são objetos de consumo, um luxo, muitas vezes. Pensa numa festa de machos com aquelas garotas de programa. É mais ou menos isso. E, ao mesmo tempo... elas são meios de comunicação. Então, você mostra a sua mulher para o outro, né? Ou para a família. Lembro daquelas mulheres que teve uma geração, os nossos pais, que tinham aquela coisa de mulheres para sexo, as prostitutas, e que hoje assumiram, né, a marcação das putas e que tem um orgulho como trabalhadoras, né, do sexo. Mas pensa, aquelas mulheres que eram feitas para o sexo e aquelas mulheres que eram feitas para casar. Essa que era a esposa era a mulher que podia ser apresentada, que fazia uma cena, que dava para o sujeito um status, né? Então, a nossa sociedade também é organizada a partir desses status. E as pessoas que saem da lógica binária do gênero esse da heterossexualidade compulsória, essas pessoas elas vão pagar um preço. Mas hoje em dia, depois, ou junto com o feminismo, na esteira do feminismo, o movimento LGBTQIA+, dessa gente toda que não se enquadra mais nesse binarismo e que, sim, digamos... não seria neutro. Neutro a gente está falando aqui didaticamente, né? Essas pessoas não são nada neutras, a linguagem em relação a elas não é nada neutra. Uma pessoa que se diz fluida, isso não é nada neutro, mas a gente chama de neutro. E eu sou super a favor de que essas pessoas possam encontrar o seu lugar. E sou a favor da gente defender as individualidades e as singularidades. Uma pergunta aí, me permita interrompê-la. Que isso... devo confessar que, às vezes, me causa dúvidas. No contexto da defesa dessas individualidades, nós não podemos produzir abstrações que levarão a uma hiperfragmentação da nossa sociedade e que, ao fim e ao cabo, acabarão com toda a ideia de coletivismo, que é fundamental para que nós nos identifiquemos. Então, Valfrido, será que a gente não poderia trocar o individualismo burguês, liberal e neoliberal, e anátomo político, por uma
individualidade na linha dos anarquistas lá do século XIX e as feministas anarquistas que eram tão interessantes. Então, eu acho que o conceito de individualidade, eu gosto, eu defendo. Mas aí você pega, por exemplo, esses caras, o Robert Kurtz, lembram do velho Robert Kurtz? Esse cara era um gênio, o que ele fala sobre o homem branco, só um homem branco, como ele poderia dizer, é genial. Roswitha Schultz, eles falam o que é o homem branco, é o valor do capitalismo, não é só um corpo, é um corpo viril do homem branco reprodutor da espécie e, ao mesmo tempo, ele é uma imagem que vai fazer toda uma ditadura estética, vai definir os valores estéticos que vão organizar a vida das pessoas. Mas espera aí, Márcia, aí... isso teria que recontar, então, a própria história de como Marx pensou o capitalismo, porque ele estava sendo pensado para operários brancos. Quer dizer, para operários brancos. Ele estava pensando sobre operários brancos. Então. Porque toda a teoria então. do Marx, ele está falando da classe operária, em princípio alemã. Claro. E depois, aí, quando, enfim, a coisa se propaga, quando o Lenin... enfim, conduz a revolução para os russos brancos. Você não tem... Escravos brancos que antecederam os operários brancos. Tá, Você gente, mas o Lenin escravos. foi um cara legal, ele era amigo da Clara Zetkin e ele dizia... Não podemos esquecer a luta das mulheres, porque a luta de classe sem a luta das mulheres não existe. E outra, Marx não imaginava o que a gente ia fazer com ele, né? Mas a Rosa Luxemburgo enquadrou ele, né? Porque quando ele resolve intervir no movimento, ela... Não, e ela também tem... Eu até acho que a expressão eu, hein, Rosa, foi aí que começou. Ele disse, eu, hein, Rosa, não vou. Não, Democracia assim já é demais também, né, Rosa? E ela também achava que o movimento, por exemplo, que foi super importante na sua época, que foi o sufragismo, não adiantava nada, né? Tinha que fazer a revolução. Mas ela também não imaginava o que viria depois. Então, essa alternativa mais suave, né, das mulheres irem comendo pelas beiradas o sistema, chegando devagar, de uma maneira fluida e ocupando espaços. Eu acho que esse é um jeito não sangrento de fazer a revolução. Mas os operários brancos, eles eram o objeto da revolução pensada pelo Marx. Então, porque o Marx também era um cara da sua época, né? Um cara que vivia e pensava daquele jeito, sendo um homem pobre, branco, pobre, ferrado do ponto de vista econômico, vivendo com uma mulher que era herdeira, né? E que ficaram muito pobres, enfim. Mas acho que ele não tinha condições de ir muito longe com isso, porque realmente não era da sua época. E isso não é uma coisa que um pensador dá conta. Então, acho que hoje, as feministas, por exemplo, as feministas foram inventando muita coisa muito arrojada, que eu acho que os homens brancos não estão conseguindo ver, vários homens brancos. Vou citar nomes, por exemplo, Axel Honneth. Esse sujeito escreveu um fabuloso livro sobre a teoria do reconhecimento, super hegeliano, todo mundo cita e tal. Esse cara, ele assim, gente, aquela falta de vergonha, né? O cara vai lá e escreve, olha, eu sei que as feministas estão falando disso, mas como eu não li as feministas, então eu vou seguir em frente aqui. Nesse dia eu fechei o livro desse cara e disse, quer saber? Vamos fazer uma política da citação. Esse infeliz nunca vou citar. Vou citar mulheres que falaram disso, porque tem muitas. E o século XX é feito disso. Mas a gente está falando de um assunto que me faz lembrar dos esquerdomachos, né? Então Marx foi também ele um esquerdomacho. Mas depois eu quero introduzir a questão do homem negro nessa história dos homens brancos do capitalismo. Então, é um assunto. Mas os esquerdomachos, eu acho que os esquerdomachos, eles precisam estudar, falando sério. Tem alguns que eu acho... Como o Valfrido, tá? Eu sou centrista ou macho? Eu sou social-democrata macho. Então, fica menos contraditório. Mas tem uns caras da extrema esquerda que eles realmente, assim... Eu acho que eles deviam fazer tricô. Eu tô dando essa recomendação Eu sei geral. até a quem você se refere. Então, vamos fazer tricô, gente, porque o tricô... Isso não é metáfora, é tricô mesmo. Tricô. Não eu tô falando sério. As pessoas que acompanham o meu Instagram sabem que eu vivo postando homens fazendo tricô, porque tem todo o movimento mundial de homens fazendo tricô. E os homens fazendo tricô Nunca fiz, mas eu vi a minha tia lindos. Ivone fazendo. Então,
você já tá, viu? Você já tem tá vendo? reminiscências Eu que lembro podem disso. ser positivas para você. Ponto cruz, esse troço. Nossa, Não, eu tricô. nunca tinha... Jura? Tricô, ponto cruz. Então os caras ficam assim, grupos inteiros nos metrôs da Europa fazendo tricô, fazendo suas próprias roupas. Eles ficam lá naquela suavidade, aquilo A amansa. escola Waldorf, os meninos fazem tricô. É super importante. Não, Waldorf sim, isso eu sempre soube. Eu sou super a favor de que os homens fiquem fazendo tricô. Tem um livro voltando às referências eruditas, tem um pequeno texto do Walter Benjamin, que era um homem que não era um esquerdomacho. Esse cara era legal. Esse cara que se matou em 1940, que era um judeu vivendo em Paris, exilado, só se dava mal na vida com todo mundo. E esse sujeito, ele tem um texto chamado Conversação, diálogo. Que é um texto em que ele pergunta como conversavam Safo e suas amigas. Porque ele diz, ficava o Platão e sua galera naquele papo, mas e a Safo e as mulheres? Porque ele diz, as mulheres têm um negócio, né, do silêncio. O que rola lá entre elas? Elas ficam conversando outras coisas. E eu acho que a gente descobriu, por exemplo, recentemente, através dessas feministas norte-americanas, a gente descobriu o assunto do cuidado como um potencial para a ética. E eu acho que isso passa muito por essa cultura doméstica, de fazer comida, de cuidar dos doentes, de cuidar dos mortos, de cuidar das roupas, de cuidar do aquecimento, de cuidar do frescor, da limpeza, de cuidar do mundo e de cuidar umas das outras. Isso a gente descobriu. Isso hoje no Brasil está virando até política. Tem uma produção de política do cuidado no Brasil. A consciência vem dessa linhagem feminista. Então, a matriz de subjetivação das mulheres é o cuidado, dos homens é a violência. E aí que os esquerdomachos, como eles têm o trunfo ético-político, né, dessa teoria dos trabalhadores, né, de fazer a revolução proletária, né, e de pensar um mundo mais justo na luta de classes contra o capitalismo. Então, eles têm isso. Só que eles esqueceram que as mulheres são uma classe oprimida pelos próprios operários. E eu acho que as mulheres são mesmo uma classe trabalhadora, funcionando junto e muitas vezes não, subalternizada pela própria classe trabalhadora. Então, esse homem que é oprimido, imagina o homem que é oprimido pelo dono dos meios de produção, ele oprime a sua esposa em casa. Não estou dizendo sempre, é óbvio que há exceções, estou falando no sentido sistemático, melhor dizendo, do processo, né? Mas eu acho que oprime mesmo. Então, sim. E tem alguns que eu acho que eles fazem disso também uma cena. Então, eu me ligo muito nas performances e no uso performático de certas, enfim, na manifestação performática de certas atitudes, de certos valores, a cena mesmo que esses caras fazem como tecnologia política. Então, aquele cara que vai se aproveitar do brutamontes, aí ele vira realmente igual um fascista. O cara que faz a cena do macho agressivo. Quantos caras que escreveram contra mim, contra a Manuela Dávila, contra Dilma Rousseff sendo de esquerda. Escreveram coisas assim, contra um monte de mulheres bizarras, medonhas. Esses caras não têm a menor noção, a menor noção do que significa um mundo melhor. Esses caras fazem realmente um uso tecnológico político da violência contra mulheres que eles deveriam defender. Mas por que eles fazem isso? Porque eles estão num jogo de poder que é muito mais espúrio do que a gente pode falar aqui publicamente, mas tem vários, né? Vários que vencem ou que capitalizam no grito. E aí, vocês vão lembrar... Bom, meu livro Ridículo Político é sobre isso. Então, o ridículo, o infame e o grotesco são discursos sempre misóginos, sempre racistas, sempre autoritários, sempre hediondos, que causam um efeito de poder. Quem diz isso é o Foucault, aliás. Então, causa um efeito de poder. É o poder político sempre. Bolsonaro se elegeu nessa onda e todos aqueles ogros e aqueles lobisomens da política, inclusive a Janaína Pascoal, inclusive os Marco Feliciano, essas figuras todas. Quantos deles que fazem a cena da grosseria, os Datenas da vida? Enfim, essas figuras hediondas que gritam, falam grosserias, fazem cenas grosseiras, tem na esquerda também.
Então, aí, o esquerdomacho seria essa versão hiper caricaturizada, né, de uma, digamos, de uma falta que lá, digamos, no século XIX, certos pensadores ainda tinham, né? O Marx, eu acho que não tanto, eu só acho que ele não pôde evoluir nisso. Os anarquistas eram muito interessantes, os utopistas, os tipo Fourier, por exemplo, foi o cara que inventou o nome feminismo. Consta que foi ele o primeiro a ter usado o termo feminismo. Então, tem uns homens muito interessantes nesse território aí dos utopistas, né, desses socialistas utópicos, né? Mas, infelizmente, também existem essas caricaturas. Não, o professor Luiz Eduardo Soares esteve aqui e ele disse que o que ele gostava de ler ultimamente era a ficção científica. Então, eu queria te propor um exercício de ficção científica. Não é bem ficção científica. E o que ele disse que era ficção científica também não era muito ficção científica. Mas se tudo der certo, se as feministas influenciarem o mundo, como tem influenciado, né? Como é que será ser mulher e ser homem se tudo der certo para as feministas? Primeiro que a gente vai continuar existindo, né? Como espécie. Se tudo der certo para as feministas. Porque se tudo continuar dando certo para os machistas, acabou o mundo. As provas de que os homens, patriarcas, na sua ação soberana, violenta, são péssimos, estão dadas. O mundo está destruído. Então, a natureza está destruída. O processo, aliás, isso que a gente chama de patriarcado, é uma colonização dos corpos misturada com uma colonização da terra e uma atitude sistêmica, planejada, programada de invadir todos os territórios. Mas, então a gente inventou as vacinas também, né? Senão ninguém estaria aqui. Então, mas toda a exploração, toda a destruição do mundo, eu acho que se inventou as vacinas e o patriarcado também inventou as pestes, né? E as doenças que voltam, né? E a falta de cuidado. Então, quem administra esse mundo... Alguns vírus foram os morcegos, não fomos nós. Não, mas assim, quem administra esse mundo descuidado, abandonado, são os homens. O abandono é uma categoria política hoje, vamos pensar nisso, né? E as mulheres não abandonam, raramente abandonam. Em geral, quem abandona são os homens. E o abandono, a caça, a destruição, tudo isso é categoria política. Então, os homens destroem as mulheres, a vida, a natureza e seguem em frente com o projeto de acumulação primitiva, o abuso em cima dos corpos e do trabalho dos outros, né? Isso é dos homens. Então, eu acho... Marxismo também. Bom, acho que é um projeto de avanço que precisa ser controlado. Então, acho que essa é uma questão para a gente se colocar. As mulheres já pensam no mundo cuidado. Então, como que a gente salva a vida? Como que a gente protege a natureza, os animais, as crianças, os biomas? Como que a gente protege o mundo na economia capitalista? Não tem como, porque a economia capitalista, que derivou num neoliberalismo, não se baseia numa noção de cuidado, ao contrário, né? É uma sociedade, como dizia o Hayek, de vencedores e vencidos. As mulheres não pensam dentro dessa lógica. Estou falando aqui de uma ético-política feminista, né? Eu falo, aliás, nesse livrinho aqui sobre o ecossocial feminismo, que eu acho que isso é possível. E aí acho, sim, possível que a gente trate pessoas, homens, mulheres, não mulheres, transhomens, transmulheres e tal, pessoas fluídas e assim por diante, como seres que têm direitos iguais e que podem ser, sobretudo, cuidados uns pelos outros, atendidos, protegidos e respeitados nas suas singularidades. Então, assim, não sei se vai dar tempo, mas eu tenho essa esperança e luto por isso, porque também se a gente não tiver esperança e não lutar pela nossa esperança para que ela se efetive, aí a gente não tem caminho, né? Então, eu acredito que fazer feminismo, por exemplo, é lutar pela minha visão de mundo junto com as minhas companheiras e companheires e companheiros, né? Porque tem muita gente, inclusive homens, defendendo essa perspectiva feminista. E eu, quando escrevi aquele livrinho do Feminismo em Comum, eu pensava nisso. O comum
feminista, um comunismo feminista, em que os homens não serão esquerdomachos opressores e muito menos direitomachos opressores, mas que as pessoas terão direitos iguais. Eu acho que isso é plenamente plausível de se fazer. Só não é possível numa sociedade militarizada, hierarquizada e uma sociedade patriarcal que é delirante, que enlouquece corpos dissidentes, que enlouquece as mulheres, que produz esse jogo de linguagem misógino, terrorista, sempre violento, e não só o jogo de linguagem que faz construir um sistema simbólico, mas também a linguagem do estupro, a linguagem da violência, que comunica os homens entre si, fazendo com que eles sempre se garantam nesse lugar, então, de nós estamos aqui sendo os donos do mundo e o resto são nossos objetos. Aquilo que o Marx chamava de coisificação. Você coisifica o outro. Coisificar o outro é antiético, né? Então, eu penso o feminismo como uma ético-política, sabe? E óbvio que é também... Eu falei disso ao longo da minha vida, nos últimos 10 anos, dessa poético-política, sabe? Porque é também a gente poder propor outras coisas em termos de política. Voltar a falar de imaginação, de outro mundo possível, de utopias. Você, na sua avaliação, é uma dúvida mesmo, não é uma pressuposição minha. Existem as mulheres e os homens percebem igualmente isso que você fala? Porque... Se as mulheres são, você disse, eu penso nas mulheres como uma classe. Para pensar uma classe, tem que ter a solidariedade, para inclusive poder fazer a luta, né? E aí precisa saber onde é que está o inimigo. As mulheres e os homens percebem igualmente esse seu discurso, na sua opinião? Ou há registros diferentes que derivam do fato de que uns são homens e outros são mulheres? Não sei se eu entendo isso que você está me perguntando, mas vamos ver se a minha resposta dá conta. Nós temos mulheres e homens aqui, mas aqui a gente tem um grupo selecionado. Mas se a gente pensar na sociedade, porque esse seu discurso, essa sua fala é uma fala política. Como fala política, ela é voltada para fora também. Ela é uma linguagem mobilizadora. Uhum. Pretende ser. Sim, porque eu também penso filosofia assim. Para mim é sempre uma mudar o ação. mundo. Não, e está correto. E acho que assim tem de ser. E é por isso que eu estou perguntando se quando você... Vamos pensar na recepção. Essa recepção são indivíduos ouvindo ou são pessoas que pertencem a classes distintas? Tem a classe dos homens, a classe das mulheres. Tem uma compreensão diferenciada? O fato de ser homem, de ser mulher, tem um filtro? Eu acho que rola sim. Rola uma que cala diferente em cada pessoa, porque a gente escuta com ouvidos históricos, né, Reinaldo? Então, quando eu escuto as falas, eu escuto sempre a sua, a dele, de qualquer um, com o meu ouvido feminista. Então, é claro que isso foi treinado ao longo do tempo. Quando eu era mais menina, não percebia muitas coisas. Hoje percebo. Eu acho que isso é que nem a televisão... Paulo apóstolo para a versão feminina. Então, olha só. Pois é, mas vê só. Voltando ao Walter Benjamin, os meios técnicos, a imagem técnica, o cinema e a televisão, mudaram o nosso jeito de entender o mundo das imagens. A gente vê diferente. E eu acho que o feminismo também faz a gente enxergar e entender e compreender muita coisa de um jeito diferente. Tarefa de quem, para mim, assim, tarefa histórica, eu acho. Eu sou muito marxista nessa hora. Eu levo super a sério a 11ª tese de Feuerbach. A filosofia não pode só interpretar o mundo, ela precisa transformar o mundo. Só que transformar o mundo significa também fazer pensar esse mundo. Então, o mundo está carente de pensamento. Não que você ache que os filósofos já pensaram no mundo o suficiente, né? A propósito da tese. Então, não. Então, porque a história segue e a tarefa de quem está na história é seguir pensando a história. Então, eu penso com meus ouvidos históricos, com o meu corpo histórico, com o que eu posso pensar. Então, eu tenho que levar muito a sério, por exemplo, o que uma feminista negra fala, o que um jurista negro fala, o que uma mulher trans fala, o que um homem trans fala. Por quê? Porque eu, por exemplo, sou uma mulher cis, branca. Eu tenho, por mais que eu me esforce, eu não estou lá na pele. Eu vou ler o Frantz Fanon.
Vou entender um monte de coisa que o cara me fala. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Aí eu vou entender. Vejo a Angela Davis. A Angela Davis diz assim, nossa, eu entendi por que aquela mulherada era abolicionista lá no século XIX. Porque as mulheres brancas, elas sabiam o que era ser oprimida, elas se ligaram no movimento abolicionista. Então, isso eu acho que vai também, é a interseccionalidade, né? A gente vai sacando que as lutas e as opressões, elas funcionam junto, né? São análogas. Então, eu acho que assim, eu penso isso, sabe? Eu sou a fim de fazer proposições transformadoras, pensando que a filosofia que eu posso fazer com meu mero lugar, limitadíssimo, sou uma pobre pessoa, uma pessoinha ali. Você é uma pessoinha, a gente é umas pessoinhas. Limitados. A morte está sempre por perto e a gente está aqui vivendo uma história e tentando fazer acordar, despertar, entender. O que eu não entendo, às vezes, no que você fala, e não é uma contestação, uma dúvida mesmo, é que eu nunca sei quando... Eu fico eu não sei se você trata de algumas essencialidades ou de questões que são contingentes. Porque teve uma hora que você falou da linguagem como uma estrutura de dominação, que a linguagem, de algum modo, nasce já com uma marca. Eu tendo você é mais heideggeriano, você, né? como sem algumas taras que ele tinha, só pela Hannah Arendt. Depois vocês procurem. De verdade, né? Que ela fica atrás do meu escritório aqui. Você falou do Frantz Fanon agora há pouco, os deserdados da terra. Aquilo que está lá e que às vezes faz apologia da violência... Aquilo também conta a história do colonialismo e como é que se deu o colonialismo. É uma essencialidade o que está ali ou aquilo foi ditado pela luta anticolonial? Eu acho que aí vai ficar fácil da gente se entender. Eu acho que sempre é histórico. Se tem uma coisa então estamos em domínio de Marx por enquanto. Sempre a gente está no domínio do Marx. Opa. Eu acho que nunca... Assim, nunca nenhuma feminista vai ser essencialista. Nunca tem isso. É sempre o sujeito, o corpo formado na história, vivendo as vicissitudes da história e as limitações e as determinações, para usar uma linguagem anterior ao Marx, do Hegel, determinações que são históricas. Então, não existe uma essência, não existe uma mulher essencial. Existe uma produção desse corpo. Assim, para dar um outro referencial para a gente não ficar só no Marx, vamos ao Max Weber. Vamos à ética protestante e o espírito do capitalismo. O cara fala um negócio genial ali. Ele diz assim, gente, olha aqui, o capitalismo cria os corpos dos quais ele precisa para se manter. O patriarcado também. Então, mulheres são corpos forjados para isso. E não é só, assim, vamos pensar na história, sempre. Mas hoje você vê a produção da feminilidade. Isso sempre foi assim. E... podia ser o contrário. Se a gente tirar o gênero, que é uma fantasia, se eu tirar, por exemplo, a minha fantasia de mulher, veja, eu estou usando batom vermelho combinando com meu esmalte. Isso é uma pura produção de feminilidade que comunica com um monte de coisas, né? Tem uma história de opressão aí nessa escolha? Eu acho que... Bom, mas aí essa opressão que se constrói em camadas e que é sempre... recolocada em cena, que é genealógica e ao mesmo tempo é filogenética. Então, passo uma tinta no cabelo, faz uma maquiagem. Você podia fazer isso. Você também. Vocês estão vestidos de homem, eu estou vestido de mulher. São códigos. Códigos distópicos ou utópicos, né? Que é o assunto do meu livro. Mas são códigos que produzem inteligibilidades, que nos colocam em certos lugares, mas são puramente, digamos, são construções imaginárias, que alguns tentam transformar em construções simbólicas. Eu não sou tão contra a gente pensar nesse simbólico, mas acho que o imaginário é muito mais interessante, muito mais político, mas... acho que dá para a gente também pensar a linguagem, essa que você está colocando, não como essência, mas como estrutura. Como que a sociedade se organiza. E aí, se a gente vai ao Hegel, ao Lévi-Strauss, ao Lacan, a essa galera toda que fica pensando nesse tipo de assunto, eu prefiro as feministas. A Pateman, por exemplo.
essa mulher que fala do contrato sexual. Ela diz, gente, o Freud ficava falando de um negócio chamado pai da horda, que todo mundo tinha matado esse pai da horda e a sociedade começou a surgir a partir da culpa que se tinha da morte daquele pai. Aí ela diz assim, nada, o negócio começou porque um soberano, um pater potestas lá, um pai da horda, resolveu estuprar as mulheres. E a partir dali, ele instaurou uma inteligibilidade masculina, os homens entre eles, se entendendo entre eles, o Platão com seus amigos, e aí a mulherada sobrou. E qual é o papel das mulheres nesse jogo? E aí a questão é, esses corpos femininos se insurgem. E aí tem corpos que se descobrem femininos. Os corpos das mulheres trans, por exemplo. Se descobrem corpos dissidentes daquele jogo ao qual esses corpos estavam condenados. Eu nunca vou entender por que uma pessoa quer ser mulher. Mas, aliás, quem me ouve falar isso vai Ela dizer... está fazendo uma piada antes que... Sim. É boa. Uma piada para os psicanalistas dizerem, Embora uma eu também histérica. não Então, não é. Então, aliás, Boa por piada. ter sido colocada nesse lugar de mulher, por ter sido heterodenominada mulher desde meu nascimento, eu, obviamente, faria uma opção por ser um homem trans, que eu acho que seria muito mais interessante. Mas... às vezes, a gente fica também por preguiça, porque não dá tempo. E aí, o bacana é você virar feminista, que é já uma transição bacana de se fazer, né? Márcia, Fora as brincadeiras, gente, pai, é mas divertido. não, mas é que você falou da hétero, não sei o quê. Então vamos pensar no desejo. Eu tenho uma passagem num autor francês aí que está vendo, ó, para não ficar parecendo, no Proust, né? Que ele vê no caminho do Swan e tal, vê a mulher, e aí você fala assim, nenhum hétero vê mulher desse jeito. O Proust vê. É porque ele não gostava de mulher. Eu não gostava de sexo de mulher, né? É raro o homem que gosta de mulher, né? É raro. Então, será? Não, mas espera lá. Não, gostar, não. Tô causando Sacanagem, na tá causando. sua. Tá fazendo o homem interrupto. Eu achava até agora que eu gostava, mas Por engano seu. Você gosta de mim? também, pô. Não, vamos lá, vamos falar. O desejo a forma de desejar pode ser historicamente definida, socialmente definida, a forma de expressar esse desejo. Agora, gostar ou não gostar de fazer sexo com alguém do mesmo sexo, do outro sexo ou dos dois sexos, isso é historicamente definido? E mais um arremate. Porque assim, na Grécia, estamos aqui, você é a professora, mas... você tinha essa palavra, você tinha as práticas, eu acabei de falar de um poema da Safo, que acabei já tem algum tempo. Eu não sei se essas sexualidades todas que se expressam não estiveram sempre aí, mas havia a impossibilidade delas se expressarem. Sim. Por exemplo, foi possível na Grécia durante um tempo para os homens, pelo menos, depois deixou de ser. E hoje volta a ser, num outro contexto. As mulheres menos, mas hoje também... as mulheres se expressam. Mas talvez, eu não sei, não tenho esse estudo, não sei se existe, percentualmente sempre houve essa variedade. Mas o impulso, o desejo, ele o desejo em si é historicamente definido, não a expressão do desejo, mas o desejo. Mas mais do que isso também, as peculiaridades e individualidades da sexualidade. Porque nós... uma das coisas bonitas de se amadurecer é perceber que as pessoas gostam... tem peculiaridades sexuais nos seus desejos. Tem muita teoria sobre a sexualidade, mas eu acho que quem, assim, fez a melhor constatação foi o Foucault. História da Sexualidade. E, primeiro volume, ali ele faz uma colocação que nenhuma feminista pôde esquecer. A Judith Butler, por exemplo, é totalmente devedora dessa constatação. Ele diz assim... Então tem o sexo e a sexualidade, a gente pensa que a sexualidade é o discurso sobre o sexo, as teorias sobre o sexo e tal, os imaginários, as fantasias e tal, e que tem o sexo biológico mesmo lá, né, essencial e natural. Aí ele diz assim, só que não. E ele fala uma coisa mais dura ainda, ele diz, o sexo foi tão inventado, ele é um dispositivo criado dentro dessa discursividade da sexualidade. Então,
o sexo também não é natural, e ele fala, ainda pior do que tudo, é uma pena que as pessoas tenham caído nessa armadilha achando que essa é a grande descoberta da vida delas. Imagina, ele que era um cara homossexual, mas o que eu quero... Eu ia perguntar até onde isso não interfere nessa percepção. Então... Porque, por exemplo, desculpe, isso é importante. O Foucault escreveu um texto desastroso sobre a Revolução Islâmica, não sei se você conhece, no Irã. Tá, mas ele errava de vez em quando. Não, pera, não, deixa eu dizer o quê. Ele foi lá e achou lindo que os homens iranianos andassem de mãos dadas. E ele achou que aquilo era de algum modo, era uma leitura nova do afeto entre os homens e tal. Obviamente não era, obviamente a Revolução Islâmica foi um horror, e os primeiros que foram pendurados em guindastes foram primeiro os comunistas, depois os homossexuais. Ele ia 2 vezes. Pois é, então... Pois é, coitado. Mas, enfim, mas o que ele está falando é que, assim, não existe natureza porque existe linguagem. Aliás, eu acho que, assim, todos esses filósofos do século XX, aliás, do século XIX, já desde Hegel, quando entra a história na discussão, a natureza humana cai por terra. Então, não tem mais natureza, tem produções históricas. Então, o desejo também é histórico. E o desejo, ele é forjado. Eu citei antes o Kojève. Nas interpretações que ele faz do Hegel. É ele que vai levar depois o Lacan a dizer que o desejo é o desejo do outro. Isso significa que a gente vai forjando, junto com os outros, num processo que implica 1000 lutas, 1000 questões, mas não tem uma natureza. E aí, mesmo Freud, com a noção de Trieb, que já era uma noção lá dos filósofos do século XIX, tipo, vamos citar o Nietzsche, para dizer o mais básico, né? Então, esses caras pensavam que tinha alguma coisa que era anterior à linguagem, mas que a gente só poderia conhecer essa coisa através das representações dadas na linguagem. Então, acho que com a guinada linguística do século XX, e aí os psicanalistas, mesmo a partir de Freud, sobretudo um grande freudiano, que é o Lacan, vai entender que o inconsciente tem também essa estrutura de linguagem. Então, também, como é que a gente aprende a desejar alguém? Tem estruturas. A gente pode confiar no Édipo. O que é o Édipo? É um design de subjetividade que valeu para uma determinada época. O próprio Freud entendeu isso. Quando ele fala na interpretação dos sonhos, ele fala assim, tinha o Édipo, né? Tinha a tragédia lá do Sófocles. Mas depois veio uma tragédia do Shakespeare com o Hamlet. Ali redesenhou o desejo. Não é mais aquele desejo simplesmente pela mãe, a vontade de matar o pai, porque ali alguma coisa já aconteceu. O pai já morreu, o cara nem pode mais matar o pai. E agora, o que ele vai fazer? Aí ele paralisa. Ele mata a Dinamarca. Aí ele mata todo mundo. Mas eu acho que essa é uma questão. Assim, aquele paradigma do Édipo servia para a produção de um tipo de subjetividade que ainda era responsável. O Édipo, quando ele descobre que ele matou o pai e casou com a mãe, e teve filhos com a mãe, ele fica desesperado, ele se enceguece. E o Hamlet faz o quê? O Hamlet envenena uma espada, faz uma cena histérica, faz uma peça de teatro e mata todo mundo e morre. Então, esse é o paradigma do homem moderno, que faz guerras suicidas, que é o que o Hamlet fez, e que não tem absolutamente nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade. Olha o que ele faz com a Ofélia. Ele não consegue encarar a Ofélia, enlouquece uma mulher. Tem gente que diz, inclusive, que ele produziu o suicídio da Ofélia, que ele já era um feminicida. E por aí vai. Gaston Bachelard, vou botar nota de rodapé aqui. Então, porque eu fico estudando essas coisas... Eu ainda penso no Polônia atrás da cortina, né? Quer dizer, é maluquinho, mas tem método. Então. Pois é, então. Mas tem o delírio que entra na cena. E qual é que sujeito é esse que está sendo produzido também com o delírio? Eu falo do machismo como delírio... pensando trazendo aqui para minha memória um grande pensador contemporâneo que é o Achille Mbembe. Esse cara, ele fala que o racismo é um delírio, é uma codificação delirante, pois o machismo também é, o capacitismo também é. Mas aí meu lado marxista fica... Não, mas então... estranho. Por quê? Porque eu acho que o racismo, sobretudo, ele tem uma matriz histórica muito importante. Mas essa codificação delirante, ela é produzida através de processos
filogenéticos e ontogenéticos, e aí eu acho que O casa racismo a Marx. moderno, o racismo moderno, ele tem a marca do mercantilismo, Sim, assim como sim. havia, vai ter o racismo lá, Sim, mas da aí- antiguidade, né? Mas a melhor coisa que a gente pode fazer é casar Marx com Freud, como fizeram os frankfurtianos. E isso deixou desesperado o tio Olavo. Ele ficou completamente louco, ele não suportava que existissem essas pessoas. Agora, que se a tinham sexualidade é feito essa historicamente análise. definida e ela tem essas estruturas, não pode ser um perigo isso para redesignação sexual, como se fala? Por que o gay é gay? Assim, com todas as possibilidades, eu vou dar meu próprio exemplo. Com todas as possibilidades desse mundo moderno, tem umas coisas que vão ficando em você e você tem que se reconhecer. Eu, por exemplo, eu adoraria ser uma mulher lésbica. Combina muito mais comigo. Sabe Mas você quando? não é. Pois é. Eu nunca tive nenhum interesse. Quando eu gosto de alguém, sexualmente, eu gosto de um homem. Vai entender? Então, não combina comigo. Mas aí que tá. Isso não nega, em parte. Eu preferia uma coerência teórica É porque- que levasse Talvez meu... não Mas seja é porque absolutamente histórico. Não, mas... Mas então não Claro é. que é. Claro que é. É ontogenético. Aí eu vou lá olhar, fazer 30 anos de psicanálise, vou descobrir o meu édipo, vou descobrir o design da minha subjetividade relacionado à minha família, relacionado a um negócio que eu quero falar nesse programa. A gente, para ser heterossexual, tem que ser muito reprimido e muito recalcado. Eu tenho essa teoria. Posso dizer uma coisa pra você? Vamos dizer uma coisa pra você. Pensa num cara autoindulgente. Eu não passaria um segundo de vontade. É mesmo. Pois é. Eu também. Se eu gostasse, Pois é, mas... eu não passaria um segundo de vontade. Pois é, mas a gente não pode dominar o nosso recalque. Pô, mas... Não, mas por que é recalque? Não, é uma teoria, gente. Não, é uma não, eu teoria. sei. Não, eu tô tentando levantando. entender. Claro. Eu tô dizendo, tem que ter acontecido muita coisa para Mas, esse ô, Márcia, corpo mas- ficar nesse lugar, Mas um entendeu? recalque coletivo, majoritário, é uma tese muito complicada essa. É, então. Porque senão você faz. É provocativo. Você faz. Historicamente recente, não é? Você faz das minorias. Minorias numéricas, sexuais, você faz delas uma espécie de vanguarda de luta revolucionária, quando o gay só quer um homem, para ele a mulher, a lésbica quer uma mulher, e eles podem ser de esquerda, de direita, de centro. Mas agora tem essa galera, por exemplo, que namora todo mundo com todo mundo. Mas sempre houve. Não, Como mas é que é isso? então. Me explica. Então, sempre agora houve. tem esse negócio que eu acho muito Poliamor. arrojado, que é o poliamor. E outra, por exemplo, conheci um Eu casalzinho. tenho com o Valfrida, mas a gente não transa. Só isso. Ah, então. Platônico. São os melhores relacionamentos. Aí fala assim, é coisa de macho, né? Os amigos. Os esquerdos machos amigos. Mas você se ama. Não, mas vamos... Hã? Vocês se amam. Não, Nós sim. nos amamos. Sem dúvida. Não, mas vem cá. Mas aí... Eu não entendo, tem outras Eu coisas. quero entender essa Homens marcha. que transam com homens. É uma marcha revolucionária de minoria e você ter uma maioria de recalcado? É uma dúvida mesmo, né? Dessa sua hipótese. Eu acho que tem Eu sei que é uma performance. hipótese, você não está com isso formulado inteiramente ainda, ou tá, não sei. Não tô totalmente, não tô, mas estou achando uma tese Você interessante. acabou, assim, do jeito que você é usada para pensar, e você quer ir adiante e tal, e aí você chega aqui e diz assim, eu tenho um limite, eu gosto de homem. Então, Mas isso é um limite? Não gosto- Isso te constitui. eu tô falando que tem, aí eu acho que o Freud tem razão, tem processos que são filogenéticos, Gosto, mas me repreendo. que são as maiorias, que, enfim, é a sociedade humana se organizando, não é eu me reprimo. Eu não falei reprimo, me repreendo. Então, Por mas- gostar desses traços. Não, mas assim, é que eu gosto mesmo é de escrever, né? Mas assim, Porque meu homem é escrita. não, então não, como diz a Cher, né? A mãe, você sabe essa história? A mãe da Cher, aquela cantora, diz pra ela, minha filha, casa com um homem rico. Aí ela chegou, mãe, eu sou o homem rico. Então eu também sou o meu homem todo. Então, isso é uma coisa interessante de pensar que existe o ontogenético, que é como que você se desenvolveu na sua história. E aí, gente, por mais que a gente possa ter as teorias mais arrojadas, nem sempre você dá conta. Imagina, eu conheci uma pessoa que era um homem trans e ele me disse assim que ele estava fazendo mastectomia. E ele disse, nossa, como perdi tempo na vida. Passei a vida me transformando num homem. Não consegui estudar, não consegui isso, não consegui aquilo. Sofro que nem um cão. E eu vi que eu fui muito aprisionado
nesse lugar de trocar de gênero, de ter que fazer esse meu desejo acontecer. Então, às vezes, é uma questão mesmo de escolha ou uma questão de destino, porque para mim nunca foi uma questão, como para você não é, mas para mim teorizar é uma questão, é o meu destino e assim por diante. Então a gente vai construindo isso. Mas o Freud falava isso. Tem o ontogenético, é você na sua viagem, que aí você vai lá para o consultório do psicanalista, da psicanalista, e você vai se entender vendo como que o seu processo de subjetivação foi acontecendo. Só que junto com o seu, tem o das multidões e o das massas. E eu acho que a gente, nesse processo das metamorfoses do desejo, a nossa tendência, se não formos massacrados pelo neoliberalismo terrorista e sanguinário, é que a gente vai ficando cada vez mais fluido. E aí vai que a fantasia de mulher venha a concernir a mim ou a você, a fantasia de homem. Eu acho que a hipótese da fantasia faz sentido porque é sempre performance. Estou aqui performatizando ou performando como mulher feminista. Poderia performar como outra coisa, como homem. Mas lembra, mulher feminista, que as revoluções socialistas foram extremamente machistas, autoritárias, os regimes comunistas também, os regimes pós-coloniais na África, aliás, é onde os homossexuais mais são perseguidos. Então, acho que, não sei se o neoliberalismo ele, não precisa ser revisto, isso de algum jeito, o registro, estou perguntando. Então, eu acho que, eu falei isso nesse livro, a gente tem uma distopia sendo vivida como se fosse uma utopia. E essa foi a grande briga ali, digamos, da Guerra Fria, né? Aquele mundo... É a briga do século XX, né? Capitalismo ou comunismo. Acho que isso é ultrapassado, obviamente. Tudo isso virou imaginário. O fato é que o capitalismo venceu e a nossa vida é muito ruim. Então, por isso que eu acho que o feminismo é o futuro. O que eu chamo de ecossocial feminismo. Esse é o futuro. É um mundo diferente, fora dessa falsa questão ou dessa questão que já é ultrapassada. E o capitalismo deu o que pra gente? O realismo capitalista deu o que pra gente? Deu sofrimento. Só que esse realismo capitalista que nos deu sofrimento... sofrimento? Não deu sofrimento para aqueles que fazem sofrer. Mas só que antes do capitalismo, eu acho, nas minhas teorias, eu defendo que o patriarcado vem antes. O capitalismo é uma derivação do patriarcado, assim como o liberalismo, neoliberalismo e fascismo. E aí... não, porque o patriarcado está antes. E ele produz sofrimento. Sempre produziu sofrimento, porque a lei interna do patriarcado é o estupro e o assassinato de mulheres. Então, nós que sobrevivemos, nós mulheres, somos todas sobreviventes. Vocês dois estão proibidos de dizer que isso é um exagero. Porque... Todos os homens que eu falo essa tese, eles dizem, que exagero. Ai, que saco. Não, exagero, eu só faço uma graça. Eu lembrei do... Tô brincando com você. Eu lembrei do Monty Python, quando fala assim, que tem lá a luta contra os romanos, né? E pergunta assim, você falou, o que foi que o capitalismo nos deu? Eu me lembrei de uma cena da vida de Brian, que ele se encontra e diz assim, o que foi que os romanos nos deram? Aí um diz... As pontes? O que foi que os romanos deram? As estradas? O que foi que os romanos deram? As escolas? Então, assim, o capitalismo nos deu muita coisa, não? O capitalismo tirou 600 milhões da miséria da China, porque é capitalismo aquilo, né? Não é comunismo. Bom, não acho que é o capitalismo. Sabe quem que eu gosto de ler para falar de capitalismo? Vocês tiveram com o Beluso aqui? O Keynes. Sim. Aquele cara esperto, porque ele não era um cara comunista, nem... Enfim, nós gostamos. Talon. Eu gosto muito. E eu acho que o cara fala umas coisas boas. Ele diz assim, esse negócio aí talvez seja o melhor jeito de viver, mas vamos controlar, porque quando descontrola, vira uma matança de gente também. Não tem dúvida. Então, aí sim, então vamos controlar. E a gente está nessa linha, né? A gente está na coisa de pensar o capitalismo e a pulsão de morte do capitalismo, que era o que o Keynes trazia das leituras que ele fazia do Freud. Então, esse cara foi esperto, pensar que a economia deveria ser uma ciência moral, que tivesse uma ética, porque, do contrário, ela vira também uma tecnologia econômico-política muito perigosa, né? Então, eu não acho que a gente possa, assim, substituir. Mas, num processo histórico, a gente precisa
amenizar, nesse momento, o terror do capitalismo nessa linha dessa pulsão de morte. E isso vem com o patriarcado. Porque se a gente já colocar o cuidado no meio do processo, já ameniza. Se a gente fizer um capitalismo, digamos, não podemos superar o capitalismo, mas se a gente colocar o cuidado no meio disso, já ameniza os efeitos. E eu acho que talvez seja um jeito de fazer isso nesse momento histórico. Eu acho, por exemplo, que seria perfeito se a gente tivesse, por exemplo, numa vida pós-gênero. Mas, no momento histórico, me cabe ser uma mulher feminista, sabe? E eu acho que esse é um caminho. Isso é uma provocadora, né? Sim, eu sou uma filósofa, né? É esse papel. Eu sou uma filósofa, então, gente, eu sou preocupada com o modo como as pessoas pensam e como se produz a subjetividade a partir dos dispositivos linguísticos. Me interessa entender como se produz uma ideologia, como se produz uma mentalidade, como se produz um discurso e o que vai fluindo na intersubjetividade a partir dessas máquinas, dessa máquina de produção de linguagem, que é o poder e a violência que andam juntos. Você, só uma coisinha que me ocorreu agora. Você deve ter lido, ou pelo menos lido sobre, mas acho que leu, o Fragmentos de um Discurso Amoroso, do Roland Barthes, que é uma obra-prima, né, de fragmentos. Mas o que é notável ali é que ele fica recorrendo à literatura para falar de momentos do sofrimento amoroso, mas ao mesmo tempo ele diz, eu conheço todos, mas caio em todos. E eu tenho prazer em cair nisso. E eu sei desse meu prazer. De algum modo, em algum momento, ele diz assim, eu sei o que o outro vai fazer, eu sei que ele vai, eu conheço essa linguagem, eu conheço esse código, mas a minha fruição também está nisso. Então. O que eu quero, mas agora é um pouco pessoal. Se você falar assim, vai se danar, Reinaldo não responde esse tipo de pergunta, mas eu tenho de fazer. Faz. Você já se apaixonou por alguém que você achasse assim, supinamente cafajeste? Não precisa dizer quem, claro. Alguém que te pegava nessa coisa do Barthes, assim, caramba, eu conheço esse jogo, mas eu também sou vítima desse jogo, de algum modo tem fruição nesse jogo. Porque eu tento te colocar como sujeito também nesse seu pensamento. Ah, não, já me meti em muitas frias, né? Com certeza. Já me meti em frias, algumas bem pesadas. Aqui, por exemplo. Nossa, eu já me meti muito em fria. Já me meti em umas frias, assim. Mas assim, mas assim, nunca cheguei a ficar muito... Já fiquei perplexa com certas coisas. Mas tem um negócio, que é o seguinte. Eu sou uma escritora, né, gente? Eu digo, quando a desgraça é muito grande... Você faz livro. O livro vai ficar muito bom. Então, eu me ocupo disso. Eu tenho uma amiga que eu vivi coisas bem bizarras, Valfrido sabe algumas. Aí... Você não me contou ainda? Uma amiga... Não. Eu te conto depois. Aí uma amiga disse assim para mim, mas Márcia, veja, você fez tudo isso, viveu tudo isso só para poder escrever um livro. Que eu estou escrevendo, aliás, que vai sair no ano que vem. Então, eu penso, nossa, eu nem me arrependo dessa desgraceira toda, porque olha que livro, né? Então, o poema do Walt Whitman. Eu sublima. Eu tenho um pouco de medo da vítima desse livro. Tem um poema do Walt Whitman. Pena da vítima. Um pouco de pena da vítima do livro. Mas... Tem um poema do Walt Whitman que é rigorosamente isso, vou te mandar, se você não conhece. Mande para mim, mande para mim. Diz o seguinte, olha, eu... Às vezes, com a pessoa que eu amo, eu fico cheio de ira, porque estou achando que eu não estou amando alguém, não sou correspondido. Ele diz, mas depois me ocorre, todo amor é correspondido, de algum jeito ou não. Amei perdidamente alguém, foi um desastre, mas escrevi esse poema. Então, mas eu gosto muito de gostar das pessoas, seja dos meus amigos, seja dos meus amantes. Mas assim, eu também não sou uma pessoa que tenho muita história para contar dos amantes, assim, porque eu tive muito poucas histórias. Na né? música da Cher, que tem lá, você acredita na vida depois do amor, você acredita nos livros, né, depois do amor. Então, porque os livros, gente, os livros valem a pena, né? Quando você pensa como é bonito você escrever e ter essa troca com as pessoas, como é bonito você ler as coisas que os outros escreveram. Então, E eu acho que a vida é de cada um, né? Então, eu sempre me vi no centro da minha vida. Então, os caras que passaram pela minha vida, tá bacana para eles, cada um fez o que pôde, sei lá. Não tenho grau zero de ressentimento, então tá tudo certo, tá tudo bacana.
Mas também não acho que é a principal coisa da vida de uma pessoa, né? Para mim, eu tenho certeza que a coisa da minha vida é escrever. Isso eu tenho certeza. Se eu estou escrevendo, tá tudo certo. E para mim é essa criação que é o jogo, sabe? E o resto é festa, os amigos. Gente, pelo amor de Deus, como que a gente vai viver sem os amigos, né? Isso é o mais importante. Aí, é claro, a gente vai... Quem tem filho vai querer ver o filho muito bem e tal, mas a vida a vida com os amigos, né? Com quem você faz as suas trocas, em quem você confia, em quem você pode dizer, com quem você pode... Os alunos, com quem você vai falar esses assuntos. Aqui, olha que lindo, a gente está falando de umas coisas tão interessantes, uma mistura de teoria e vida, né? Que é tão bacana. Isso é tão raro, isso vale a vida, assim. Para mim é muito isso. E o livro é o lugar que guarda isso. Quando eu leio os livros, tem pessoas que a gente lê que já morreram, que já do passado. Eu, por exemplo, não conheço o Beluso, nunca encontrei com ele. Mas eu adoro as coisas que ele escreve. Vou resolver isso. Estou citando ele hoje, por exemplo. Porque eu ando lendo coisas dele, né? E Falou bem de você no nosso último jantar. Ah, é? Olha aí. Faz 15 dias? Olha que legal. Tá vendo, então? Então, tem essas coisas legais, né? Com pessoas que você vê o melhor delas está no livro, né? O Valfrido, por exemplo, escreveu esse livro da corrupção. Um amigo meu, curador de arte, um mega curador, passou uns tempos lá na minha casa, leu o teu livro e ficou... Não é um assunto dele. Ele disse, nossa, todo mundo, todo o Brasil inteiro, o mundo tem que ler esse livro. Ele falou assim. E isso é tão bacana, porque as pessoas se comunicam através dos livros e tem um respeito que ultrapassa os narcisismos das pequenas diferenças, né? Esse tipo de coisa. Então, eu sou muito desse mundo do texto, né? Do mundo do livro. Como essa mulher é inteligente, vai. Mulher espetacular. Você também. Obrigado, mas eu sou seu fã, sou muito seu fã. Eu acho que essa entrevista chegou num grande clímax. Se você me permite, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Encerre. Da gente encerrar. Como eu gostaria que a maioria do povo votasse em pessoas como você. Mas por que a maioria do povo não quer e se recusa a votar em pessoas como você? Que a gente vive uma demagogia, né? E não exatamente uma democracia. A gente tem desejo de democracia, a gente fica tentando colocar a democracia na cena, mas a demagogia é que é realmente o jogo de poder. Num livro de 2019 chamado Delírio do Poder, Psicopoder e Loucura Coletiva na Era da Desinformação, eu fiz uma diferença entre política e jogo de poder. Então, se a gente vivesse numa sociedade política, republicana, democrática, aí eu acho que as proposições honestas e sinceras teriam lugar. Mas hoje elas são raras, porque, de fato, o que a gente vive é o jogo do poder. E aí, para as mulheres, sempre a coisa vai muito mal, porque as mulheres são rechaçadas de dentro da política. O jogo é muito duro. E, vejam, vamos citar a Manuela Dávila, né, gente? Uma figuraça. Eu gostaria muito que a gente entrevistasse aqui. Sim, vamos. Eu acho Manuela genial, acho incrível, acho adorável, acho gênia, acho jovem, toda maravilhosa. E olha, feito aqui publicamente. E olha o que aconteceu com ela. Aquela gente lá de Porto Alegre, minha gente, votou naquele lobisomem que virou prefeito e que fez essa desgraceira no Rio Grande do Sul inteiro, porque tudo começou em Porto Alegre, em função do capitalismo de desastre, que também é isso que está ali na cena, né? Então, as mulheres são jogadas para fora. O jogo é muito duro, o jogo de poder entre os homens, que é um jogo que envolve corrupções morais, financeiras, um monte de coisa, das quais as mulheres, assim, não é que elas não façam parte por nenhum tipo de natureza ou essência. É que nem conseguem chegar nisso, né? Nem conseguem. Mas eu, quando fiz campanha política, por exemplo, eu não me arrependo de nada, né? Eu não me arrependo... Gente, não me arrependo de nada na vida. Porque eu sempre aproveito, né? No mínimo eu vou escrever. Mas eu percebi coisas muito hediondas. E eu entendi. E por isso mesmo que eu tenho muita vontade de ser feliz. Eu olho para Sâmia Bonfim e para Melchiona e para Juliana Cardoso. As mulheres que estão lá no Congresso Nacional.
pelo amor de Deus, olha o que essas mulheres passam. Elas são muito heroínas. Elas se enfrentam com aqueles homens vis, ogros. Não vou nem citar nomes, hoje já citei nome de ogros demais, né? Lobisomens da política, como dizia o Theodor Adorno, aliás, são os lobisomens da política. E esses caras ficam ali, os pastores, então, vivendo de infernizar, esses pastores diabólicos que infernizam, né? A infernização como tecnologia política. Então, essas mulheres são muito heróicas e eu acho que a gente precisa dar mais crédito para essas mulheres, caminhar rumo a uma equiparação aí para as mulheres. Elas têm que estar presentes na política, sobretudo essas mulheres feministas, essas mulheres de esquerda, que têm muito pouco espaço nos partidos de esquerda. Eu conheço 2 bem conhecidos, PSOL e PT. O PSOL é um mini PT. E, assim, é duro demais, né? Então, acho que uma tarefa dos homens é também abrir esse espaço, baixar um pouco a guarda e saber, assim, que o mundo está a perigo, né? Então, se a gente não fizer um esforço de melhorar o processo, todos nós vamos nos dar muito mal. Inclusive os mais egoístas que acham que estão por cima da carne seca. E não estão. Não estão. Baita entrevista. A gente termina de mãos dadas. Olha aqui, que maravilha essa entrevista com a Márcia. Você gostou? Dá like, se inscreva. Tá? Baita papo, até assim em todo lugar. Tem nada. Só aqui. Né? Aqui e ela assim, só aqui. Aqui. Querido. É isso aí. Viva! Obrigada. Foi lindo.